Vocês já devem ter visto na Bíblia que Jesus se retirava para um monte para orar. Pai, glorifica-me com o Senhor. Fale através de mim. Será que a gente não deveria fazer o mesmo? Ah não, Gleice, porque na minha cidade não tem monte. O que a gente pode aprender desses trechos em que Jesus se retirava para um canto solitário para fazer as orações dele? E como a gente pode colocar isso em prática na nossa vida? Vocês acham meditação chato? Aham. Eu sempre achei muito chato. O não verdadeiro é falso. O não falso é verdadeiro. Minha mente ansiosa não conseguia se aquietar. Eu não via como ficar parado ali, com os olhos fechados, poderia me ajudar em algo, ou até mesmo melhorar de problemas de saúde. Eu sempre fui muito agitada e qualquer problema eu tinha que buscar uma solução por minhas próprias forças. Respira, respira, respira. Eu tô respirando. Respira. Isso fazia de mim uma pessoa muito impulsiva. Se tinha um problema para resolver, se tinha alguém para responder, eu respondia logo na lata, sem pensar, e eu tentava resolver sem usar o meu raciocínio para agir de forma mais sábia. Muitas vezes eu acabei deixando Deus de lado, meio que inconscientemente eu dizia assim: Deus, eu vou resolver isso aqui sozinho. Se eu não conseguir, aí eu peço a sua ajuda. nós achamos que somos autossuficientes. Tadinho da gente. Eu me considero até uma pessoa resolutiva, mas muitas vezes eu colocava um nível de energia tão alto que eu me desgastava muito. Aí eu ficava super estressada e nem percebia. Sabe quando eu percebia que estava estressada? Quando eu sentia no meu corpo, porque eu sempre achava que a minha mente estava tranquila, mas aí começava a palpitação, sentir fome demais ou pouca fome, pressão arterial alterando, um tremelique aqui no olho. Quando a gente percebe, o estresse e a ansiedade já estão instalados. O nosso corpo nos conta através de sintomas. Mas tem gente que se conhece tão pouco que muitas vezes nem percebe esses sintomas. Não percebe que o corpo está dizendo: Ei, por favor, olha pra mim. vai piorando, podendo chegar a uma crise de ansiedade, a uma depressão, um surto. Uma pessoa que se cobra muito geralmente tem um nível elevado de estresse. Me consumia, eu tive muitos problemas em todos os aspectos, físicos, emocionais, sociais, espirituais. A sua ansiedade pode afetar até mesmo o seu relacionamento com Deus, você sabia? Por isso Jesus falou tanto de ansiedade. Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Mexeu com o aspecto do nosso corpo, mexeu com tudo. Quando eu percebi que era a ansiedade e o estresse que estavam destruindo a minha saúde, eu tive a necessidade de estudar a fórmula de controlar os problemas, de entender mais, de me conhecer mais, ver como é que eu poderia resolver esse problema do século. Além de fazer terapia, eu comecei a estudar também sobre neurociência, gestão emocional, meditação e estilo de vida mais saudável. Você é o bichão mesmo, hein? Com relação à meditação, eu desacreditava totalmente. Mas aí eu comecei a praticar e realmente o negócio funciona. Se você é cristão, assim como eu, já deve ter ouvido que não devemos praticar meditação, pois envolve religiões politeístas e nós, como cristãos, adoramos um único Deus. Percebendo que muita gente realmente percebe melhora com a prática da meditação, eu comecei a ver se existe base bíblica para a prática e vi os seguintes versos e eu achei muito interessante, que está lá em Mateus 14:23, que diz assim: assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Marcos 1:35. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu de casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Olha que descoberta maravilhosa. Jesus se colocava sozinho para orar e meditar.
Meditava na palavra de Deus que já estava implantada em seu coração, o que não fazemos hoje em dia. Lemos a Bíblia sem prestar a menor atenção e sem pensar no que a gente está lendo. E muitas vezes não gravamos as palavras no nosso coração e assim não praticamos. Jesus orava e também meditava no amor de Deus. Mais um verso que Jesus fica a sós com Deus, está lá em Lucas 6,12. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Esse verso eu fiquei preocupada. Se temos que seguir o exemplo de Jesus, vamos ter um problema. Você já conseguiu passar a noite orando? Mas se Jesus, que é a fonte de toda sabedoria, passava uma madrugada orando, imagina eu o quanto deveria orar. Pare para pensar nisso. E o grande problema que eu tinha, eu não conseguia me concentrar 5 minutos orando. A cabeça fica fervilhando. Eu começava a falar com Deus no monte, daqui a pouco minha mente já estava no banheiro que precisava ser lavado, nos boletos que precisam ser pagos. Boleto é coisa que não falta na nossa vida. No cachorro que tem que levar para passear, ou tem que levar no veterinário, ou no soninho profundo que me faria acordar atrasada no dia seguinte por não ter colocado o despertador. Qual é o inimigo nesse caso? Quando eu não consigo orar porque eu estou pensando em 1000 coisas, há dificuldade de estar presente no que eu estava fazendo. A mente de Jesus era treinada e cheia de sabedoria, e não vamos de uma hora para outra de uma pessoa que ora 15 segundos agradecendo pela refeição para uma pessoa que consegue ficar horas conversando com Deus. Isso é uma prática, isso é um aprendizado. O relacionamento não surge do nada, ele se constrói. A mente desfocada não se torna super focada do nada, precisa de treinamento. E tem alguns casos que precisa até de tratamento. Existe um tipo de meditação que é mindfulness, traduzido significa atenção plena, que é uma base para qualquer meditação, mas que pode ser praticada de forma laica e é comprovada cientificamente. Mas tanto pode ser praticada de forma laica, como também a gente pode usar como treinamento da atenção e a gente pode associar o mindfulness às nossas disciplinas espirituais, tornando ainda melhor o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, é uma técnica que não vai substituir o poder e nem o sobrenatural de Deus na sua vida, mas vai treinar sua mente a estar presente verdadeiramente diante de Deus. Até rimou. Mas eu sempre estou presente quando eu tenho os meus momentos com Deus. A minha experiência comigo mesma, obviamente, nessa experiência é minha, vai ser comigo mesma. Observando pessoas próximas de mim, diante de um mundo cheio de distrações, como temos dificuldade de estar na presença de Deus. Quantas vezes a oração daquele irmãozinho na igreja, de fala lenta, repetindo várias vezes a mesma coisa, de duração de 30 minutos, acho que ninguém ora tanto tempo assim, né, em público, mas quantas vezes uma oração mais longa te levou a pensamentos ou lugares que você jamais imaginou? Ou na hora da comida, aquela oração demorada de alguém, enquanto o aroma da comida despertava o ronco do seu estômago? Quantas vezes você sozinho com Deus não trocou de assunto várias vezes e não encerrou nenhum assunto? Sem concluir, já começou outro assunto, começou a falar coisas completamente desconexas. Muitas vezes, quando finalmente vamos tirar um tempo para estar com Deus, estamos mexendo no celular. E isso é uma grande distração. Brincando com o cachorro, pensando nas contas que tem para pagar. E eu estou repetindo várias vezes sobre as contas para pagar, né? Já me peguei várias vezes orando pela manhã assim: meu Deus, dá-nos uma boa noite de sono. E muitas vezes na hora da comida eu falei: Senhor, perdoa esses alimentos. Realmente a gente come tantas coisas terríveis que a gente tem que pedir até perdão. Claro que Ele é misericordioso, entende o nosso cansaço, as nossas dificuldades. Afinal, Ele viveu aqui e ninguém sofreu mais do que Ele. Mas não estou falando de exceções, de casos isolados. Deus espera de nós, com paciência e amor, um relacionamento profundo com Ele. Ele é o Senhor do universo. Ele sempre está pronto para nos receber e nos ouvir, mas precisamos nos esforçar para santificar esses momentos de ter um relacionamento sagrado com o Santo Deus. Muitas vezes é por tratarmos de qualquer maneira esses momentos que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Não é porque Ele não fala, mas porque não sabemos ouvir, não estamos prontos para ouvir ou não estamos atentos suficientemente para ouvir a voz dele. Vamos buscar um relacionamento mais profundo com Deus? Vamos em busca da nossa saúde espiritual, da nossa saúde mental e física.
para que assim tenhamos saúde de verdade, saúde no nosso corpo como um todo. No nosso próximo vídeo eu quero te contar como a meditação de atenção plena, ou mindfulness, pode ajudar na concentração e como você pode associá-la com as suas disciplinas espirituais. Eu peço para você curtir, comentar e compartilhar esse assunto com outras pessoas que você sabe que está passando por períodos de ansiedade, de estresse ou que também tenha dificuldade em ter os seus momentos de relacionamento com Deus. Então nos ajuda compartilhando para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E é isso, pessoal. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus.